Amém, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estar aqui é a prova de que até aqui o Senhor me ajudou, amém? Se eu estou aqui é porque Deus ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu estou muito feliz por estar aqui, porque eu estou aqui vivendo um novo tempo na minha vida, sabe? Desde a pandemia para cá, Deus ele tinha me chamado, estava me preparando para um tempo e me chamou para um tempo de descanso, um tempo em que Deus ele me chamou para olhar para dentro de mim, um tempo que Deus ele me chamou para me tratar, um tempo que Deus ele me chamou para que eu amadurecesse em muitas áreas na minha vida, sabe? E eu estou aqui porque nos últimos meses o Senhor chegou para mim e falou que esse tempo tinha chegado ao fim. E que Deus ele estava me chamando para um novo tempo que a gente ia viver. E durante esse tempo eu entendi quão precioso é você saber o momento de ir e o momento de parar, o momento em que você precisa parar, você precisa ouvir o Senhor falar. E muitas coisas aconteceram na minha vida, Deus ele cumpriu muitas promessas durante esses 3 anos. Né? Talvez muita gente aqui não me conheça, eu sou líder do Ministério do Evangelismo, talvez você não conheça o evangelismo ainda, porque realmente nós decidimos viver nos bastidores, né? A gente se reunia nas sextas, em consagrações, a gente saía para evangelizar, mas a gente não divulgava muito, porque realmente eu entendia que era o tempo que Deus ele tinha chamado o ministério para que o ministério amadurecesse e entendesse que é sobre ele, né? Para que a gente entendesse o que é, que eu diminua e que ele cresça. Deus ele me chamou durante esses 3 anos, Deus ele vem cumprindo muitas coisas na minha vida, na minha família, no meu casamento. E é isso. Se eu estou aqui é porque Deus ele é misericordioso, Deus ele é bom. E a sua misericórdia, a sua graça, ela dura para sempre. Amém? Então, primeiro, eu queria deixar um recado, né? Quem for para o Impacto agora, de evangelismo após o DIP, vocês vão ficar esperando aqui, tá certo? Quando acabar o curso, vocês ficam esperando um tempo só para a gente dividir certinho as equipes. Beleza? Amém? Eu queria orar, né? Humberto orou, mas eu queria orar, eu queria que vocês fechassem os seus olhos, se vocês estivessem à vontade, se não, pode ficar aberto, mas que você esteja em espírito de oração. Eu queria orar para que Deus ele viesse neste lugar, sabe? Eu tenho falado e assim, eu estava ali, Deus estava falando comigo, que eu falo muito em que Deus ele se revela no simples. Né? E hoje, quando eu soube que o louvor ia ser acústico, eu falei, poxa Deus, é isso, sabe? É isso, Deus ele se revela no simples. A presença dele é manifestada no simples. Eu sempre falo que Deus ele pode se revelar de várias formas, mas uma coisa que Deus ele não precisa de performance para se manifestar. Né? Então, eu creio que Deus ele tem algo muito grande para fazer essa noite. E que vocês possam estar em espírito, sabe? Que ele seja manifestado. E como Lucas falou aqui, a glória de Deus precisa ser manifestada. E a manifestação da glória de Deus, nada mais, Jesus, que veio aqui na terra para mostrar o que é a manifestação da glória de Deus. É ser como Ele é. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te chamar essa noite, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa estar aqui nesse lugar. Deus, nós queremos te chamar, te convidar. Deus, Tu és o principal convidado essa noite. Espírito Santo, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça. Deus, que não venha sair nada da minha boca, Deus, que não venha diretamente do Teu coração, Deus. Pai, que eu possa estar aqui nesse altar, Senhor, com um coração contrito, com um coração quebrantado. Deus, eu te coloco, Senhor Jesus, como sacrifício. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. Deus, eu quero estar aqui, Deus, sem máscara, Jesus. Eu quero estar aqui, Senhor, sendo quem o Senhor me chamou para ser, Pai. Então, Tu tens livre acesso neste lugar, Espírito Santo. Encontra nesse lugar, Jesus, corações contritos, corações quebrantados, corações, Senhor, onde realmente, verdadeiramente te busca, Pai. É o que eu te peço, Jesus, que o Senhor possa cumprir o que o Senhor prometeu, Deus, para essa geração, para esse tempo. É assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, em Teu nome. Amém. E aí eu queria que a gente começasse, né? Eu separei aqui a ministração, como vocês sabem, o tema da ministração é chamados para fora. Né? E o nome do ministério é Alto, inclusive Alto é chamados para fora. E aí Deus ele me falou algumas coisas, certo? Deus ele falou no meu coração, mas antes de eu até começar, algo que eu queria falar e que Deus já tinha falado comigo antes, Deus me deu uma outra palavra hoje, mais cedo.
E para mim ela é a base de tudo, sabe? Todo mundo que está no evangelismo sabe que quase todas as consagrações eu falo sobre isso. Sobre ter um coração quebrantado, sobre ter um coração contrito. E uma das coisas que a gente mais ouviu quando a gente foi quem foi para o acampamento, né, o tema do acampamento foi de todo o coração. Foi isso, foi sobre ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração entregue ao Senhor. E aí um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui, para que a gente possa aprender, para que o Senhor ele possa falar conosco, é sobre o que nós precisamos ter para poder que nós possamos cumprir o nosso chamado lá fora. E um desses primeiros pontos é ter um coração contrito, ter um coração quebrantado. E aí Deus me lembrou de quem mais, não poderia ser outra pessoa a não ser Davi, né? Um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui Deus ele me lembrou várias passagens na Bíblia que fala sobre quem era Davi. E eu me lembro, né, inclusive em um dos evangelismos, a gente estava fazendo evangelismo na metrópole alguns anos atrás, e um rapaz, quando a gente estava evangelizando, esse rapaz ele falou o seguinte, ele disse, como é que eu vou acreditar em um Deus que diz que o homem segundo o seu coração foi o homem que pecou, que cometeu adultério, um homem que fez várias e várias coisas. Na hora que ele falou isso, eu disse, olha, Deus, exatamente porque Deus ele chamou Davi, não por conta dos erros de Davi. Deus chamou Davi porque Deus sabia que mesmo Davi errando, Davi tinha um coração contrito e quebrantado diante de Deus, diante do Senhor. E aqui, né, 1 Samuel 16:7, eu vou ler para vocês. Quem quiser abrir, se não quiser, vai aparecer aqui no telão. 16:7, né? O Senhor, nessa passagem aqui, se você ler, né, 1 Samuel, você vai ver que vai contar a história de Saul, onde Deus ele rejeita Saul como rei, e Deus pede para que Samuel ele unja um novo rei. E ele encaminha Samuel à casa de Jessé. Se você não conhece a história, eu sei que tem muita gente que talvez não conheça, depois procure, anote aí. Deus manda Samuel, um profeta, para ir até a casa de Jessé, e que da família de Jessé, dos filhos de Jessé, iria sair um rei. E aí em 1 Samuel 16 fala, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E aí Samuel fala, porém disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não me vê como homem. O Senhor não vê como homem. O Senhor vê a aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Desde aqui você vê que Deus ele escolheu Davi não por sua aparência, mas Deus escolheu Davi pelo seu coração. Deus fala bem claro a Samuel quando ele diz, olha Samuel, não olhe para a aparência. Olhe, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus estava ali Deus ia ungir Davi como rei, não por quem Davi ele era, mas pelo coração que ele tinha, não pelo que Davi fazia, mas pelo coração que Davi tinha. E aí você vê que Deus ele começa a ser com Davi, Deus ele manda que, no versículo 12 fala, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Depois de Jessé tentar ungir vários filhos de Davi como rei, o Senhor disse, não é esse, não é esse, não é esse. Então Jessé diz, então perguntou José, esses são todos os seus filhos? Samuel pergunta para Jessé. Jessé responde, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas.
Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Como muitos conhecem, Davi ele foi chamado, Davi era pastor de ovelhas, e Davi nem no momento em que Samuel chega à casa de Jessé, Davi não estava. Mas Deus tinha um propósito específico para Davi. E Deus ele chama Davi, Deus ele unge Davi. E se você for acompanhar toda a trajetória de Davi, desde esse momento em que Davi ele é ungido como um rei, quando Davi é consagrado, você vê que o Senhor, ele é com Davi. O Senhor cuida do caminho de Davi. O Senhor cuida do propósito de Davi. Em 2 Samuel 7:9, fala o seguinte: agora, pois, diga a meu servo Davi, o Senhor manda um profeta, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Você vê Deus falando aqui, ó Davi, eu sempre fui com você, eu te tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E Davi assume o reinado, Davi vira rei, como assim foi prometido e assim como ele foi ungido. Mas Davi ele começa a cometer erros. Que muitas vezes não faz aquele questionamento em que aquele cara lá dentro de uma boate perguntou: como eu vou seguir esse Deus que considera um homem segundo o seu coração um homem tão cruel? Um homem que comete tantas barbaridades. Só que o Senhor ele levanta um profeta. Quando Davi ele comete um erro, o Senhor levanta um profeta para confrontar Davi. E aí eu vou ler um texto para vocês e vocês vão ver o porquê Deus ele chamou Davi. E o porquê muitas vezes a gente está orando e a gente fala: ó Senhor, dá-me um coração contrito e um coração quebrantado. E muitas vezes você não sabe de onde isso vem, eu vou te mostrar agora de onde isso vem. Quem fez essa oração foi Davi. Quando Davi ele errou, quando Davi pecou, Davi disse: Senhor, me dá um coração contrito, me dá um coração quebrantado. As orações de Davi eram as orações mais sinceras. Davi dizia: ó Senhor, não tira de mim o teu espírito. Por isso Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E por que eu quero começar essa ministração com isso? Porque Deus ele vem, Deus ele nos unge, Deus ele nos dá um propósito, coloca um propósito nas nossas mãos, e a gente vê Deus falando isso pra gente: olha, eu estou com você desde sempre. Como ele falou para Davi: eu tirei você das pastagens, de onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano em Israel. E Deus muitas vezes ele nos chama, Deus ele nos unge. Deus nos encontra no lugar mais improvável. E Deus ele nos unge para que nós possamos cumprir o propósito. E nós erramos. Só que quando nós erramos, nós decidimos esconder os nossos erros. Nós assumimos um cargo, e eu estou falando isso para quem é líder. Estou falando para quem já tem cargo na igreja, quem está aqui há muito tempo. E muitas vezes a gente assume um cargo e a gente erra. E quando a gente erra, Deus manda profetas para ir nos confrontar. E muitas vezes nós não aceitamos. E nós queremos viver coisas que Davi viveu, mas não vamos viver, porque quando Davi errava, Davi dizia: ó Senhor, encontre em mim um coração contrito, um coração quebrantado. Hoje tem reis aqui que o Senhor levantou, mas que está se desviando do propósito que Deus chamou, e Deus está dizendo: olha, entrega para mim um coração contrito, quebrantado. Ei, não adianta eu começar uma ministração aqui e dizer: ó, Deus te chamou, vem, e trazer uma bandeira do Brasil, uma bandeira de Pernambuco, e dizer: vocês são chamados, e falar, e estimular, e empolgar vocês, se eu não mostrar para vocês
mais vale não é o que sai, mas é o que está dentro. Não adianta de nada você entrar dentro de uma boate se o seu coração está corrompido. Porque o reino de Deus ele não é baseado em palavras, mas em poder. Ei, sabe quando é que a gente vai ver um avivamento? Quando a gente encontrar, quando Deus olhar para nós e encontrar um justo. Vocês sabem por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque lá não tinha um justo. Você sabe por que Deus ele livrou a família de Noé do dilúvio? Porque ele encontrou em Noé um coração justo. O mesmo poderia ter acontecido em Sodoma e Gomorra, se lá Deus tivesse encontrado um coração contrito e um coração quebrantado. Mas ele não encontrou. E hoje nós queremos ser a família de Noé, ou nós queremos ser aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. Isso só depende de nós, meus irmãos. Porque não adianta a gente vir para a vigília, não adianta a gente ministrar, se os nossos corações não estiverem contritos e quebrantados, o avivamento ele não vem. Não adianta. 2 Samuel 12 fala o seguinte. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão a cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei ao outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Davi, mesmo sendo rei, Davi é confrontado por um profeta, e quando aquele profeta, ele conta uma parábola, e depois aquele profeta diz: Davi, você é esse homem. Davi, ele não fez o que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente está na igreja e muitas vezes a gente age aqui porque nós nos convertemos, às vezes porque nós estamos em uma equipe, muitas vezes porque nós estamos no ministério de evangelismo. Nós não podemos mais aceitar repreensão. E com isso nós tornamos nossos corações orgulhosos, corações fechados que não estão prontos para ser tratados pelo Senhor. E hoje eu trago para mim, primeiramente, e para você, o exemplo de Davi. Porque Davi quando é confrontado por Natã, Davi fala: pequei contra o Senhor. No mesmo instante, Davi sabia o que ele tinha feito. E Davi entregou ali ao Senhor um coração contrito e um coração quebrantado. E no Salmo 51 fala o seguinte, que é a oração de Davi: no começo do Salmo 51 fala: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Davi orou para o Senhor:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina. E eu vou pular para não ficar, depois vocês leem completo. Versículo 10 fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Hoje eu queria que a gente saísse daqui fazendo essa oração, dizendo: Deus, cria em mim um coração puro. Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença. Deus, Ele chama a nossa geração para viver uma geração no qual você entrega ao Senhor sacrifícios aceitáveis. Uma geração que entende quem é, entende para que foi chamado, mas antes de ir lá para fora, trata primeiro aqui dentro. Olha, em 2020, Deus pediu para eu comecei a escrever um livro, o nome do livro foi De Dentro para Fora. Porque Deus, Ele me levou a olhar para dentro de mim e ver tudo aquilo que não vinha de bom. Para que eu pudesse ser tratada, porque antes da gente ir lá para fora, a gente precisa ser tratada aqui dentro. Senão você só será mais um em uma multidão. Você só será mais um que sai, que evangeliza, que vai para o impacto de carnaval, e daqui a 6 meses você não mais se encontra no mesmo lugar. Porque quando você teve a oportunidade de se arrepender e entregar o seu coração por completo a Deus, você simplesmente vestiu máscaras e se fez e viveu esses personagens que você mesmo cria. Ei, talvez seja forte essa palavra para você. Mas, meu irmão, eu nunca vou me negar de falar aquilo que o Senhor Ele mandou. Nunca. Eu nunca vou estar à frente de um ministério e eu vou negligenciar aquilo que Deus está falando para essa geração. Do que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Eu anotei aqui, quando o Senhor nos corrige, Ele está nos amando. Ele está nos arrastando de volta para a rota do nosso propósito. Quando Deus Ele está nos corrigindo, Deus Ele está nos amando. Ele está nos chamando de volta para o nosso lugar de origem. Segundo, antes de irmos lá para fora, Deus Ele precisa, nós precisamos amadurecer. Deus Ele nos chama para nós buscarmos uma maturidade. Para cumprir o chamado, você precisa estar preparado e maduro para receber coisas preciosas do Senhor. O Senhor não entrega os seus sonhos nas mãos de crianças. Ele não entrega. Você precisa buscar uma maturidade em Deus. Você precisa entender o que é ser maduro. Ser maduro não é tempo de igreja, porque eu vejo diversos que estão aqui há muitos anos, mas continuam se comportando como criança. E muitas vezes eu fui essa pessoa. Elaine está aqui, Elaine me discipulou desde que eu entrei na igreja. E ela sabe, por muitas vezes, um conselho ele ia me dar e eu simplesmente virava e dizia, não vou fazer diferente, vou sair do ministério, vou largar tudo. E ela dizia, não saia. E hoje eu colho os frutos da permanência de ouvir. Muitas vezes, minha gente, a gente não escuta o que quer, mas a gente escuta o que é preciso escutar.
Não ache que porque você está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, porque você lidera ministério de evangelismo, de intercessão, de consolidação, porque você sobe, toca, canta, prega, que você é maduro. Não. Maduros são aqueles que aceitam correções. Maduros são aqueles que, quando o profeta do Senhor diz, é você que está fazendo isso, como Natan falou para Davi. E ele diz, pequei contra o Senhor. E ele clama ao Senhor, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Deus, encontra em mim um coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto. Não afasta de mim a tua presença. Hebreus 5, do 12 ao 14 fala, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Jesus está falando para essa geração, chega de viver na base do leite. Deus, Ele quer derramar algo sólido. Deus quer nos amadurecer para colocar coisas grandes em nossas mãos. E nós estamos continuando nos comportando como crianças. Precisamos sempre estar sendo chamados a atenção por coisas que nós já deveríamos estar maduros. Eu tenho repetido isso há muito tempo no evangelismo. Muito tempo. Quem está, os meninos estão aí há 3 anos. Mota, Lucas, Isaac, Bia, estão há muito tempo, 3 anos no evangelismo. E eles sabem o quanto eu falo sobre isso. Nós precisamos amadurecer. Eu disse para eles, chegou um tempo que nós vamos viver um tempo novo no evangelismo, mas eu sei que Deus está separando esse tempo também para vocês, porque hoje vocês estão maduros para ir lá para fora e saber o que é ser enviado por Deus. Mas isso não foi de noite para o dia, foram 3 anos que eles estão no evangelismo. 3 anos. E eu repito direto para todos que estão no evangelismo, olha, palco, qualquer um levanta. Mas altar, apenas os que experimentam o sabor da presença. Qualquer um pode subir aqui, mas não está subindo em um altar, está subindo num palco que eles mesmos criam. Porque altar só levanta aqueles que sabem o que é a presença do Senhor. Altar só levanta quem sabe entregar um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Altar só levanta aqueles que decidem ter um coração contrito e quebrantado como o de Davi. Terceiro ponto. Para você ir lá para fora, você precisa deixar muita coisa para trás para seguir Jesus. E talvez esse seja o ponto mais forte para você e para mim. Porque uma das coisas mais difíceis que existe no Evangelho é você deixar tudo para trás para seguir Jesus. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E que palavras não sejam suficientes, mas que o Senhor Ele possa testificar tudo que eu estou falando no coração de vocês. Eu vou ler 3 passagens bíblicas. Mateus 19, 21 fala o seguinte. A partir do 16 eu vou ler, tá? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me pergunta sobre o que é bom, há somente um que é bom.
Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Gravem esse texto, tá? O outro texto é em Mateus também, 4, do 18 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 8, 21. Outro discípulo lhe disse, Jesus estava em uma multidão, e um discípulo lhe falou: Senhor, antes de seguir-me, certo? Antes dele seguir o Senhor, ele fala: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, tá certo? Ser rico é pecado? Sim ou não? Ser pescador é pecado? Sim ou não? Sepultar o seu pai é pecado? Mas o que foi que Jesus disse? Deixe tudo e siga-me. Ei, às vezes você está se enquadrando ao padrão desse mundo porque você diz: olha, não é pecado e eu vou fazer. Mas Deus não está dizendo: oh, não é sobre só o que é ser pecado, é sobre onde eu te quero. Ser pescador não era pecado, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, larga tudo e me segue. Ser rico não é pecado, mas Jesus disse: ó, larga tudo e me segue. Sepultar o pai não é pecado, mas Jesus disse: deixa que eles mortos sepultem seus próprios mortos e me segue. Às vezes a gente quer se enquadrar no padrão do mundo. E a gente fica com a desculpa: eu faço porque isso é pecado, aquilo não é pecado, mas Deus está dizendo: eu não quero saber. Eu te chamei para um tempo, para um propósito no qual você precisa largar tudo. Ei, estar no Instagram não é pecado, mas se Deus te chamar para largar, você tem que largar. Estar em um relacionamento não é pecado, mas se Deus te chamar para largar, você tem que largar. Ei, não dá para se amoldar ao padrão deste mundo. Nós somos diferentes, não somos iguais. Você quer viver duas vidas? Olha, deixa eu te dizer, com Deus é tudo ou nada. Me perdoe o que eu vou falar aqui, não gostar, me perdoe porque eu não vou me calar. Deus não te chama para estar aqui, estar num show. Deus não te chama para estar aqui, para estar curtindo qualquer foto no Instagram. Deus não te chama para estar em rodas que está te desviando do propósito. Diga você não se é pecado ou não, Deus não te chama para isso. Deus está dizendo: larga tudo e siga-me. Siga-me, eu estou pedindo tudo. Jesus está te pedindo tudo. No reino de Deus é tudo ou nada. Não dá para viver o meio termo.
Eu digo e repito, não adianta você pegar uma bandeira do Brasil, você pegar uma bandeira de Pernambuco e você pular, dançar e fazer o que for e clamar por avivamento se você não está deixando tudo para seguir Jesus. Gente, avivamento não vem com performances. Avivamento é poder de Deus. Poder de Deus é manifestado quando a gente decide entregar a nossa vida por completo a Ele. Não dá para viver no meio termo. Não dá, deixa o mundo dizer o que quer dizer, que cristão pode isso, cristão pode aquilo. Ei, cristão pode aquilo que o Senhor diz que pode. A gente está vivendo uma geração que está normalizando o pecado. Uma geração que, a partir do momento que desiste de lutar contra os seus pecados, quando os seus espinhos na carne, começa a dizer que os seus espinhos nas carnes, que o seu pecado é certo. A palavra de Deus, ela é uma só. Ela não muda. Bia falou algo das últimas consagrações que a gente teve. A gente estava falando exatamente sobre isso. Ela falou o seguinte: muitos querem a glória do chamado, mas não querem o peso da cruz. Muitos querem a glória do chamado, mas não querem carregar o peso da cruz. Uma vez eu estava assistindo a ministração de André Fernandes e ele falou: a gente não pode diluir o evangelho para que os outros bebam. Porque eu estou te falando isso, porque você vai ser confrontado lá fora. Não precisa estar em um ministério de evangelismo apenas, não. Porque Deus, Ele nos chama para ser igreja, aonde quer que nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade. E muitas vezes o que o mundo vai querer é que a gente dilua o evangelho para que eles bebam, mas não tem como diluir o evangelho ele é puro, o evangelho ele é simples, o evangelho é um só. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Não adianta você chegar lá fora e dizer: ó, meu irmão, pode ficar aí onde você está. Você entrar dentro de uma boate e dizer: fica aí, está tudo certo, pode, não tem problema não. Não tem nada demais. Você só vai estar perdendo o seu tempo. Se você sair sexta-feira à noite, passar a madrugada evangelizando dentro de boate, você está fazendo isso. Pode ter certeza que é melhor você estar na sua casa, dormindo. Porque a gente precisa pregar um evangelho que transforma. A gente precisa pregar uma palavra que transforma. Quarto ponto. Deus te chama para ser inabalável. Mateus 7, 24. Fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as
para ti, que é como insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. O Senhor, Ele nos chama para sermos inabaláveis. O Senhor nos chama para nós construirmos a nossa casa em rochas. Para você cumprir até o fim do seu propósito, você precisa ser inabalável. Você precisa estar muito convicto de quem você é, você precisa estar muito firme no Senhor. Você precisa estar com suas raízes cravadas em Deus. Você precisa estar com suas casas construídas em rochas. Como fala aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces em rocha. Primeira Coríntios 9, 26. Paulo, um dos maiores pregadores. Eu acho incrível a vida de Paulo. Porque Paulo, ele era muito intenso quando ele perseguia os cristãos. Mas quando Paulo tem um encontro com Jesus, a mesma intensidade que ele tinha quando perseguia os cristãos, era a intensidade que ele tinha para pregar o evangelho. E Paulo foi um dos fundadores da igreja primitiva. Um homem que muitas vezes a gente olha, a gente admira, a gente gosta de ler, a gente gosta de ouvir. Mas olha o que Paulo fala, olha, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo falou isso. Eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu já estou terminando. Deus, Ele me trouxe uma palavra algumas semanas atrás sobre um povo que Deus queria chamar, sabe? E esse povo não é apenas aquele que muitas vezes está aqui na igreja. Quando eu olho aqui, muita gente que está aqui eu não conheço. Muita gente. E eu acho que alguns cultos atrás, eu estava aqui, eu sempre fico olhando para trás para ver quem está nos cultos, e eu vi uma geração que estava se levantando, queimando por Deus como nunca antes. Eu vi pessoas chorando, pessoas com pessoas do lado que tinham trazido pessoas que não eram convertidas. E eu vi essas pessoas abraçando, chorando, e muitas delas eu vi vir até aqui na frente, acompanhado com um visitante que tinha entregado sua vida a Jesus. E Deus, Ele me falou, olha, está vindo uma geração ardendo, queimando, com fome e sede, e vocês que já estão maduros na fé, irão sustentar os seus braços. Será um povo que precisará da maturidade dos que já passaram pelo processo. Eu estou falando isso para você, mas o que está anotado aqui, eu escrevi exatamente na hora que Deus estava falando comigo. E muitas vezes a gente está aqui há tanto tempo, e Deus está querendo nos dar alimento sólido, e nós queremos continuar no leite. Mas existe uma geração que está sendo levantada, que Deus está dizendo, está levantando uma geração, queimando, ardendo, mas eu preciso de vocês, eu preciso que vocês amadureçam, para que vocês possam segurar os braços daqueles novos que estão chegando. Ei, não dá mais para viver do mesmo jeito.
Às vezes a gente está gastando energia com tanta coisa pequena. Às vezes a gente está querendo ser cuidado, mas Deus ele já nos chamou para cuidar. E Deus levanta arqueiros e flechas essa noite. Quando Deus falou isso para mim, eu fui procurar todos os significados de arqueiro. E um dos textos, dos estudos que eu estava vendo, tinha o seguinte: que para manejar um arco longo é necessário vários anos de prática. Aqui tem flechas e arqueiros. Tem flechas que serão enviadas por arqueiros prontos e maduros na fé. Deus hoje não está trazendo uma palavra apenas para aqueles que ainda não entenderam o seu propósito. Deus está trazendo uma palavra para aqueles que já sabem o seu propósito, mas estão sentados sem fazer nada. A gente está enterrando os nossos talentos. E quando Deus falou comigo, olha, tá bom, chegou esse tempo. Esse tempo que você precisava passar, onde eu tive que entregar algumas lideranças, que Deus estava querendo me tratar. Deus falou para mim, ó, chegou esse tempo. E eu vi alguém falando, dizendo, Deus ele vai cobrar aquilo que ele colocou em suas mãos. Deus ele vai cobrar aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Meus amigos, eu falo a vocês com muito amor, com muito temor a Deus, com muito amor. Essa geração não tem mais tempo. Não tem mais tempo da gente estar batendo em teclas, em teclas, em teclas que só estão nos afastando para longe de Cristo. Para vocês que estão mais tempo na igreja, que Deus já falou dezenas de vezes, olhem para o lado de vocês, olhem para trás, olhem para frente, vejam quantas pessoas estão precisando de você. E você ainda está perdendo tempo com coisas pequenas. Com eu faço porque não é pecado, é isso, é aquilo, e as mesmas coisas sempre. Não tem mais tempo para isso. Deus já falou tanto, Deus já te usou tanto, levanta-te. Para de cair nos mesmos erros. Para de viver de máscaras. Para de viver de performances. Apocalipse 2. 2:1. Teve uma consagração que a gente fez e Mavi levou essa palavra. Eu acho que nem ela, nem eu sabia o quanto essa palavra estava falando com a gente. Comigo, principalmente. Porque desde aquele dia, o Senhor repete praticamente todos os dias essa palavra no meu coração. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Muitas vezes a gente está aqui, há tanto tempo e a gente se orgulha, mas fulano saiu e eu permaneci. E Deus está dizendo: olha, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Senhor reconhece isso. Porque permanecer não é fácil. Ele reconhece que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e dizem ser apóstolos, mas não são. Ele sabe que você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do nome dele. Ele sabe o que você já passou dentro da sua casa, na sua escola. Você tinha todos os motivos para desistir, mas você encontrou um motivo para continuar. O Senhor tem visto isso. Mas Ele diz, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. E eu estou concluindo. João 21, 25 fala: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. 14:12 fala, João 14:12. Digo a verdade. Aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu tenho realizado. Vocês entendem isso? João fala que Jesus ele fez tanta coisa, que se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que nos livros fossem escritos. E Jesus ele fala: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu tenho realizado. Atos 1:8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E por fim, pois o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder.